Olá, tudo bom? Aqui é a doutora Janaína Koenen, sou médica endocrinologista e eu vim falar para vocês sobre um termo que às vezes as pessoas confundem um pouco e que é muito importante que a gente entenda o que significa, que é comida de verdade. Parece bobeira, né? Como assim, Janaína? Coisa mais óbvia, comida de verdade. Por que eu faço questão de falar sobre esse termo com vocês? Porque hoje a gente discute muito sobre a obesidade infantil, né? E como que a gente poderia melhorar isso. Como que a gente pega uma criança que está bem gordinha e consegue colocar ela saudável de novo? Evitar esse tanto de doença que essas crianças podem desenvolver, que já estão desenvolvendo, né? Como hipertensão, esteatose hepática, que é gordura do fígado, algumas já com alteração de transaminases. Diabetes tipo 2, gente. Faz sentido isso? Puberdade precoce causada pela obesidade. Então, o que a gente poderia fazer simplesmente para que isso se resolvesse? Parece milagre, né? E é mesmo, né? Porque só você dando comida de verdade para o seu filho e para sua filha, você pode tanto evitar a obesidade como tratá-la. Vamos lembrar aqui, gente, que as crianças estão em crescimento. Então, a gente não precisa que elas percam peso. A gente quer que elas percam medidas, né? Barriga. A gente não quer que elas acumulem aquela gordura abdominal. A gente não quer aquelas manchas escuras no pescoço, debaixo do braço, nas axilas, que chama acantose, que denotam resistência insulínica. Né? Isso aumenta o risco de diabetes mesmo. Não só no futuro, gente. Isso já está aqui. Até 2030, a previsão feita este ano é que tenhamos 7.700.000 crianças obesas. Não é sobrepeso. Isso, gente, no mundo? No Brasil. Então, vamos falar um pouquinho de comida de verdade. Tá? O que é comida de verdade? É a comida do açougue do sacolão. Não é a comida do pacote. Né? Então, suco de caixinha não é, isso é comida processada. Tá? Então, comida de verdade é arroz, feijão, tubérculos, né? As batatas, né? Cenoura, beterraba, as verduras de folha, os legumes de baixo amido, as outras verduras, né? Como brócolis, berinjela, e aí a gente vai abobrinha, abóbora, os de cima da terra, os de baixo da terra, comida, gente. Se você vai no açougue e no sacolão, ovos, isso é comida de verdade, queijo, né? O queijo, por exemplo, tem algum processamento, mas ele é minimamente processado, tem poucos ingredientes. Quando a gente começa a pegar uma coisa que tem prateleira, validade de prateleira, que tem mais de 3, 4 ingredientes, aí já começa a complicar, aí já é uma comida mais processada. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, aí fica fácil, não fica? Então, de manhã o que meu filho vai comer, doutora? Seu filho vai comer comida, meu filho come arroz, feijão e carne, seu filho pode comer ovo, pode comer tapioca, você pode até fazer um bolo, embora o sabor doce demais não seja interessante, mas até para desmamar, o menino só come bolo de manhã, troca, faz um bolo sem açúcar, com banana para adoçar, para dar o sabor doce, já é alguma coisa. Ah, em vez de usar farinha de trigo, pode usar uma farinha de amêndoas, o menino está obeso, interessante. Tá? Interessante. Uma farinha de coco, uma farinha de amêndoas, uma farinha de castanha de caju, tá? E usar frutas para adoçar, não usar açúcar. E nem também trocar todo o açúcar por adoçante. Vamos lembrar, gente, que adoçante não é bento, tá? Ele é bom para uma coisa pontual, mas não para ficar se entupindo de adoçante. A maioria dos adoçantes causam desbiose. Muitos adoçantes que as pessoas acham que não sobem a glicose, sim. E sobe a insulina também. E o sabor doce em excesso cursa com alterações de apetite, né, e diminuição da saciedade. Então, não vamos tentar trocar elas por elas, vamos tentar trocar a comida, a qualidade mesmo. Mas dá sim para fazer uns bolinhos de caneca, né, dá para colocar um bolinho mais proteico. E para isso a gente tem nutricionistas super bacanas que eu sempre vou trazer para vocês para falar sobre o assunto, tá? Bom, ovo. Gente, tem ovo frito, tem ovo mexido, tem omelete, a gente pode fazer muffins. A gente pode bater o ovo, colocar em forminhas e rechear com o que a gente quiser e pôr para assar, né? Pode colocar num queijinho, no outro cogumelo, no outro bacon, no outro um pouquinho de tomate com orégano, no outro banana, tá? E aí você tem variedade para a criança não enjoar. Pode fazer uma tapioca? Pode. Ah, mas o menino está obeso? Quem sabe só de tirar a comida processada, ele já vai conseguir melhorar a obesidade e você não precisa restringir o carboidrato do bem, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer na alimentação é tirar a porcaria e deixar comida de verdade, né? E o que é que essa criança vai lanchar no meio da manhã? Nada, né, gente? A gente não tem que oferecer lanche de 3 em 3 horas, isso não é saudável.
A criança vai comer se ela tiver fome. No início pode ser que ela tenha? Pode. Aí você vai dar um suco? Não, de jeito nenhum. Você vai dar uma fruta para ela comer, pode dar um ovo cozido, um pedaço de queijo, uma mão cheia de castanhas, né? Um outro café da manhã legal, granola sem açúcar. Hoje a gente tem granolas low carb ou keto, né? Que são sem açúcar. Você pode colocar aí com iogurte integral, sem sabor. Elas costumam ter o xilitol, o eritritol como adoçante. Uma fruta picada, ótimo café da manhã também, tá? Ou lanche. E aí você vai tirando o pão, tirando os bolinhos de pacote, os biscoitinhos, e vai dando mais nutrição para o seu filho, tá? Porque ele pode, inclusive, estar gordinho, tá com sobrepeso ou até obeso, mas não estar bem nutrido, tá com deficiências vitamínicas importantes, de B12, vitamina D, muito comum em criança mais obesa, né? Então, o fato de estar com sobrepeso ou obeso não significa que você está bem nutrido das vitaminas e minerais que você precisa, não, ok? Bom, o que mais que a gente vai comer na hora de comer no almoço? O que é comida de verdade para almoço e jantar? Que a gente deve almoçar e jantar, não lanchar à noite. Um dos grandes erros da nossa sociedade foi o tal de trocar o jantar por um lanche, achando que isso ia emagrecer ou evitar a obesidade. Não, porque geralmente esse lanche à noite traz a comida processada ou fast food. Se vocês forem pensar, isso faz todo sentido. Quando a gente volta a almoçar e jantar comida, a gente tem menos vontade de beliscar, né? A gente fica mais bem nutrido e a gente fica menos obeso. Então, o que a gente almoça? O que a gente deve comer? Comida, né? Ah, a minha criança tem que comer arroz e feijão? Não é muito carboidrato para emagrecer? De novo, a gente está falando aqui de comida de verdade, né? Não estamos falando de low carb ou dietas de baixo carboidrato. E a principal coisa para uma criança é você tirar o lixo. Então, se você colocar lá arroz, feijão, carne, mas ele não come carne vermelha. Esse é outro erro, gente. Carne é carne de qualquer bicho, tá? Carne de porco, de frango, de peixe, carne, ok? Então, variar as carnes. Num dia come peixe, no outro boi, no outro frango, ok? Evitar coisas empanadas e fritas. Preferir as coisas cozidas em baixas temperaturas, sem fritar em alta temperatura ou assadas, né, ensopados. Mas é caro. Gente, não precisa comer patinho moído, não. Pode comer músculo, pode comer acém, tá? Até mais gostoso, né? Quanto mais gordurinha natural a carne, mais gostosa ela é. Então, a gente vai comer a carne do bicho que for, que vocês quiserem. Eu sou vegetariano. Bom, criança vegetariana é um problema, precisa ser acompanhado por um nutricionista especialista, porque pode ter algumas deficiências nutricionais importantes, ok? Então, tem que ter acompanhamento nutricional. Então, não estou falando aqui para veganos nem para vegetarianos, ok? Estou falando para uma criança que vai comer de tudo, que está tirando a comida processada. Então, ela não vai comer macarrão em casa na hora do almoço, não vai comer farinha. Mas é macarrão integral, não faz diferença. Vamos tentar tirar os industrializados, pelo menos em casa. Arroz, feijão. Mas já tem arroz, precisa ter batata? Não. Né? A criança está obesa. Então, por exemplo, os tubérculos, né? Você pode muito bem colocar feijão, batata, mandioca ou baroa. Ou arroz. Tá? E aí você vai colocar bastante verdura de folha, vai colocar abóboras de cima da terra, abóbora, abobrinha, né? Berinjela, tomate, todos os outros, um prato bem colorido. Ok? Pode ter carboidrato? Pode. A criança está em crescimento. O fato de você dar carboidrato para ela não vai fazer com que ela não emagreça. Só de tirar o refrigerante da hora do almoço, os doces, e parar de comer arroz com macarrão já vai resolver muita coisa. Acreditem em mim, tá? Então, você põe lá, divide o seu prato em 4, põe lá as carnes, né, de um quarto de carne. Não é pouca carne, não. Pode dar carne até o tanto que o menino quiser. Vai colocar folhas, vai colocar aqui nos carboidratos, você pode colocar arroz, feijão, ou então batata, feijão, e aqui os legumes também. Crianças que fazem muita atividade física vão ter mais facilidade de emagrecer mesmo comendo mais carboidratos, tá? Crianças que estão sedentárias têm que começar a fazer atividade física. Isso é muito importante. Bom, o que a criança vai beber na hora do almoço? Primeiro que a gente não deve beber muito líquido quando a gente come, porque a gente dilui as enzimas digestivas, isso pode atrapalhar a digestão. Segundo que quando você bebe líquido demais, você lava as papilas gustativas e você atrapalha os sensores de saciedade. Então, o ideal é não beber muito líquido no almoço. Tá, mas ele precisa beber alguma coisa. Beba água. Mas não vai tomar um suquinho? Gente, suco de fruta, principalmente frutas doces, não devia ser indicado. Ele é uma das causas da obesidade, ok? Então, a gente deve dar suco o mínimo possível. Se for dar um suco, dá um suco de limão, o limão espremido, sem açúcar, né? Lógico. Ou maracujá, ou macerola. Já está de bom tamanho. Evitem refrigerantes, mesmo os diet, tá? São cheios de química, cheios de aditivos, causam desbiose, no mínimo.
fora as outras doenças, mesmo os refrigerantes zero, tá? Então, pode dar esses suquinhos aí de frutas cítricas ou água mesmo, ok? E sobremesa, doutora? Tem que ter a sobremesa? Não, não tem que ter sobremesa, tá? Mas se você quiser dar uma fruta de sobremesa, pode dar. A criança vai comer uma fruta, vai comer uma laranja com bagaço, uma mexerica, ok? Então, fruta, gente, não é lanche, fruta é sobremesa. Então, vamos começar a organizar. Se a criança tiver feito um bom almoço mesmo, dificilmente ela vai ter muita fome às 3, 4 horas da tarde. Mas algumas crianças têm. O que ela pode lanchar? De novo, comida, de verdade, né? Então, queijo, castanhas, ovo cozido, ou um iogurte sem sabor, tá? Com uma granolinha, uma fruta picada. Pode ser uma tapioca, pode ser um pão de queijo? Pode. Mas se a criança está muito obesa, quanto menos farináceo, melhor. Quanto mais comida de verdade, melhor, tá? De lanche da tarde. E à noite, a mesma coisa do almoço. Gente, se vocês fizerem isso, 6 dias da semana, o menino emagrece. E não é perder peso, não, porque ele está crescendo. A gente quer que ele ganhe músculo, né? Que ele ganhe altura, né? Ganhe osso. Então, a gente quer que ele perca o quê? Barriga. A gente quer que ele ganhe o quê? Músculo. Tá? O que mais que a gente tem que fazer com esse menino? Não proibir numa festa, ou uma vez no final de semana, entendeu? Um jantar, se ele quiser comer uma pizza, pode ir. Então, não é uma refeição de 21 que vão acabar com a dieta da criança. Não é a exceção, é a regra que atrapalha. É o que tem dentro de casa. São os pacotinhos de biscoito dentro de casa, os achocolatados, o suco de caixinha, o suco de uva integral, refrigerante dentro de casa. É isso que é o problema. Final de semana, você levar seu filho para sair, comer uma pizza fora, não é isso que vai estragar. Ou ele tem uma festinha de aniversário, que você vai falar assim, não, pode comer um pedaço de bolo, pode comer um brigadeiro, naquela festinha. Mas em casa não tem o bolo com cobertura, né? E se tiver um bolo, que seja um bolo mais limpo, né? Sem açúcar. E que não seja regra, não é todo dia, o sabor doce toda hora. Lembre, gente, que a gente quer reeducar o paladar dessa criança. Se você simplesmente troca 6 por meia dúzia, você não está reeducando o paladar dessa criança. E tirar tudo, assim, cortar zero, não pode mais nada, pode gerar um transtorno alimentar. Então, por isso que é importante as exceções. As exceções programadas. Olha, você vai sair, final de semana tem esse aniversário, a gente vai almoçar na casa de alguém, pode comer sobremesa, não tem problema. É uma exceção, tá tudo bem. Não é a regra. Ensinar para a criança que a exceção tá tudo bem. Tá? Isso é comida de verdade. Então, a gente tira a comida processada, a gente tira os sucos industrializados, a gente tira os sucos doces também, porque eles não são legais para uma criança com obesidade, tá? Nem para criança normal também não que não está obesa, que está saudável, suco de fruta doce, suco de manga, isso não é saudável. A Sociedade Brasileira de Pediatria já condena isso há muito tempo. A gente deve restringir os sucos, a gente tem que dar a fruta para a criança comer, com a fibra dela, tá? E não a frutose concentrada, que pode inclusive aumentar o depósito de gordura no fígado, ok? Janaína, então, só fazer isso já vai ajudar meu filho a emagrecer? Já. E se não for suficiente? Se isso não for suficiente, o seu filho já estiver diabético, talvez ele precise de uma estratégia low carb, mas isso é motivo de outro vídeo. Agora, nada é mais poderoso, gente, do que tirar o lixo da dieta do seu filho ou da sua filha, tá? Outra coisa, atividade física é essencial, 2 a 3 vezes por semana. Atividade física, dormir bem e diminuir tempo de tela. Manejo de estresse também é importante, tá? Crianças ansiosas engordam e têm dificuldade de emagrecer, cortisol alto o tempo inteiro. Então, mudança do estilo de vida é essencial e tem vários pilares. Uma roda só anda bem se toda ela estiver certinha, ok? Então, vamos lembrar que não é só a comida, né? Mas a relação dentro de casa, a relação na escola, atividade física, sono adequado, tudo isso vai contribuir para as nossas crianças ficarem mais saudáveis. Obrigada, gente. Beijo, até a próxima.